Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Todo mundo achou? Essa é uma carta que o apóstolo Paulo envia para o seu filho na fé, Timóteo, o jovem pastor Timóteo. É uma carta em que o apóstolo Paulo escreve numa condição difícil. O apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está prestes a ser, literalmente, está no corredor da morte, aguardando, digamos assim, a sentença, a lâmina da espada no seu pescoço. Mas ele encontra motivação, encorajamento, força para dar suas últimas instruções, e últimas instruções para alguém que é valioso para ele, que é alguém por quem Paulo zelava, que é, como eu disse, seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, muito jovem, e que precisava, diante das oposições, diante das dificuldades que o ministério pastoral traz, ele precisava de encorajamento, ele precisava de força. E como é que Paulo instrui a Timóteo? Como é que você se fortalece, Timóteo? Ao longo de toda a carta ele vai frisando isso, e fica claro que é por meio da palavra. No final da carta ele vai dizer: continue pregando a sã doutrina, não abra mão disso, experimente isso, viva disso. E o texto que a gente vai ler aponta para esse princípio, o princípio de que é pela Escritura, é pela palavra de Deus que nós vamos ganhar musculatura espiritual. É pela palavra de Deus que nós vamos experimentar transformação. Não tem outra forma. Não tem uma fórmula diferente dessa. Ou você se submete à palavra, ou você acredita na palavra, ou você faz da palavra aquilo que a gente pode dizer o seguinte: ela é parte da sua dieta. Conforme eu preguei alguns domingos atrás, Jesus não é o pão da vida. Ou você come, se alimenta disso, ou você morre, ou você se torna alguém debilitado, falando espiritualmente. E aí Paulo vai escrever a Timóteo a seguinte coisa: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, assim, nesses termos que o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo, como eu disse, ele já no fim da vida, e Timóteo com uma vida pela frente para dar continuidade à obra do Senhor e levar à frente o legado do apóstolo Paulo como servo de Jesus, como apóstolo de Jesus, como alguém que assumiu o compromisso com Cristo, assumiu a incumbência dada por Cristo de propagar o Evangelho. E é interessante que, como eu disse no início, nós estamos no mês da Reforma Protestante. Esse ano será celebrado os 507 anos da Reforma. A Reforma foi um movimento religioso, né? Mas que não teve impacto apenas no âmbito religioso, impactou a sociedade como um todo, politicamente, economicamente. Por exemplo, a Reforma, por meio do entendimento propagado pelos reformadores, o trabalho passou, todo o trabalho honesto,
passou a ser percebido como algo que glorifica a Deus. Em que sentido? Eu não preciso, para glorificar a Deus, ser um pastor ou ser um diácono. Não. Qualquer que seja o seu exercício na vida, é para a glória de Deus. Então, ela coloca o trabalho como uma forma de glorificarmos a Deus. Em tudo que somos chamados para ser e para fazer, Deus, Ele precisa estar no centro de tudo isso, porque o fim do homem é esse, glorificar a Deus. A reforma também, ela contribui porque ela ajuda no processo de maturação, de conscientização do pensamento das pessoas, porque até então, algumas pessoas falavam a respeito da Bíblia, os outros ouviam. Eu sei que ainda hoje isso acontece, mas por conta de um equívoco, se não o equívoco que era cometido, que a Escritura estava presa à mão de alguns, e os outros apenas ouviam e se submetiam. Há casos até que muitos sacerdotes, eles compravam, literalmente, pagavam para se tornar sacerdotes. Não era uma questão de ser chamado para. E ali, aquilo vai levando a igreja a chegar a um ponto de que o desvio era tão grande, que um belo dia, um homem chamado Martinho Lutero, que todos vocês já devem ter ouvido falar, ele vai afixar na porta do castelo de Wittenberg 95 teses, dizendo que, ou combatendo aquilo que não estava em consonância com a palavra de Deus. E a reforma, ela deixa alguns legados. Ela vai trabalhar pelo menos cinco solas, são os 5 solas, 5 princípios. Somente glória a Deus, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente Cristo. Ou seja, qualquer coisa que seja proposta fora desse viés, desse contexto, lembre-se, eles estavam combatendo ali, os reformadores, um tipo de vida religiosa que não glorificava a Deus. Então hoje, eu gostaria de me voltar para um desses princípios, que é justamente o princípio enfatizado pelos reformadores, que é o somente a Escritura. Para corrigir a rota, para redescobrir o caminho de um Deus que está de braços abertos, de um Deus que é graça, que é amor, que é misericórdia, mas que também é justo. O redescobrimento para a vivacidade dessa relação, eles, e propriamente aqui na figura, digamos assim, mais do líder maior, naquele momento, Lutero, esse redescobrimento se dá através da palavra de Deus. Então ele vai ler Romanos e descobrir que o justo vive pela fé. Se há alguma obra que devemos praticar, essa obra é resultado daquilo que da obra que Jesus já realizou, está consumada. Então nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Como disse o texto, seremos então pela palavra capacitados para toda boa obra. E aí, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos em relação às Escrituras que estão aí dentro desses versículos que nós acabamos de ler. O texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, olha só, nós temos diante de nós um livro. Durante muito tempo, os cristãos eram chamados de o povo do livro. Isso mudou um pouco, porque o livro tem sido relativizado. Existe o livro, mas nós não estamos diante de um livro qualquer.
Não estamos diante de um livro que contém uma coleção de histórias. Não estamos simplesmente diante de um livro que contém fábulas, mitos, ideias humanas. Embora tenham sido os registros aqui realizados por homens, mas o que Paulo está afirmando para Timóteo é que toda a palavra de Deus é, antes de tudo, inspirada. Em outras palavras, o que está sendo, ou o que você tem diante dos seus olhos, aquilo que você lê, aquilo que você professa, aquilo que você acredita, tem uma origem. Qual é a origem? A palavra nasce no coração do próprio Deus, tem uma origem divina. É inspirada por Deus. Há uma ação do Espírito de Deus que usa homens dos mais diferentes perfis, usa homens eruditos, usa homens iletrados, usa pessoas em contextos diferentes, usa nobres, usa pessoas não tão nobres, contextos em momentos diferentes, mas essa palavra é inspirada. É como se o Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhou por meio de pessoas diferentes, culturas diferentes, em momentos diferentes, costurando tudo de maneira que houvesse então uma harmonização, para que nós tivéssemos diante dos nossos olhos algo que é reconhecidamente como fruto da inspiração que nasce no coração de Deus. Então ele vai dizer: Timóteo, se você pegar o capítulo 3, e eu sugiro que você faça isso como exercício, quando você, ao longo das suas devocionais, ao longo da semana, se você pegar o capítulo 3, aqui Paulo diz que os últimos dias seriam maus, muito difíceis. Pessoas seriam arrogantes, orgulhosas, zombariam de Deus, desobedeceriam seus pais, seriam ingratas, seriam incapazes de perdoar, seriam caluniadores, seriam pessoas sem domínio próprio, fora de controle. Está tudo aí no capítulo 3. Odiarão o que é bom, vão trair os amigos, serão imprudentes, serão cheias de si, vão amar mais os prazeres do mundo do que a Deus. Está tudo no texto. Entre tais pessoas, verso 6, por exemplo, diz: há aqueles que vão se infiltrar na casa alheia e conquistar a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, controlados por todo tipo de desejo, que buscam novos ensinos. Esses mestres que se opõem à verdade, e ele cita o caso de Janes e de Jambres, que foram pessoas que se opuseram a Moisés. Ele faz esse apanhado para dizer para Timóteo: os últimos dias serão marcados por isso. Então, Timóteo, eu faço um apelo a você. Aí no verso 10 ele vai dizer que você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual o propósito da minha vida. E ele vai encorajar Timóteo a viver da mesma maneira. E aí, como a gente experimenta o mesmo tipo de vida do apóstolo Paulo, ou de Timóteo, ou de tantos outros homens que serviram a Deus? Não necessariamente a partir daquilo que as nossas experiências estão legitimando. Eu fiz isso, deu certo, faça você também. Não. Paulo diz a Timóteo que é para ele se voltar para as Escrituras e deixar que as Escrituras, inspiradas por Deus, definam, governem a sua vida. A palavra de Deus é uma obra-prima escrita sob a direção do Espírito de Deus. Então, cada texto, cada versículo quer revelar o caráter de Deus. A Bíblia quer revelar o plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Esse livro
é um livro inspirado que tem como propósito mudar a existência das pessoas. E o que nos faz crer nisso é o próprio Espírito, que é instrumento de inspiração, que redige, por assim dizer, o texto usando ali, né, as circunstâncias, os momentos de cada um, e que nos leva a acreditar que isso é verdade. Então, em tempos também como os nossos, que são tão difíceis, ou mais difíceis do que eram os tempos de Timóteo, a única saída para a igreja é se voltar para a palavra de Deus. O que vai nos salvar de um mundo perverso, e aí eu não estou falando da salvação enquanto aquilo que Jesus já realizou, mas o que vai salvar você de enlouquecer, de experimentar uma vida sem saúde mental e espiritual, é a palavra de Deus. O que vai mudar o seu olhar para a realidade, as circunstâncias vão continuar as mesmas. O mundo é mau e jaz no maligno, mas o que faz você olhar para o mundo com outros olhos? Essa palavra. É a palavra de Deus. É isso que muda o modo como nós nos relacionamos com tudo e com todos que estão ao nosso redor. Portanto, toda a palavra é inspirada por Deus, emerge do coração de Deus, surge do coração de Deus. E essa mensagem deve ser, para mim e para você, autoridade máxima. Então, quando você estiver diante de possíveis tentações e ciladas se levantarem contra você, recorra à palavra e veja se a palavra legitima o seu ato. Não seja daqueles que diz, não, eu vou fazer, deu certo, vou repetir, vou continuar fazendo. Busque a palavra, retorne à palavra e avalie sua vida à luz da palavra, porque ela é inspirada, ela está aqui para nos servir, ela está aqui para nos orientar. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar. No versículo de número 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Qual é a utilidade da palavra? Para o quê? Com que propósito? Por que que a palavra está em nossas mãos, nos foi dada? Para nossa utilidade. E aí eu não estou falando de me valer da palavra para fazer o que me é conveniente, como já disse, e legitimar ações que contradizem a vontade de Deus. Paulo vai dizer aqui, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Então, se ela é inspirada e é útil para me ensinar o que é verdadeiro, essa verdade é verdade porque vem de Deus. É verdade porque quando eu faço o contraste entre o que me apresentam como verdade com aquilo que absolutamente tem princípios aqui eternos e nasce do coração de Deus, quando eu coloco uma coisa diante da outra, o que vai sobrar? Só o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é aquilo que nasce no coração de Deus. Então, ela é útil. Ela é útil para a sua orientação, para os seus momentos de dúvida. Ela é útil para a sua vida, para os momentos de consolidor, os momentos difíceis. Ela é útil para te dar sabedoria, para que você tome as melhores decisões, e melhores decisões serão sempre aquelas que vão glorificar a Deus. Ela é útil e necessária e urgente. Por quê? Porque não há uma maneira de glorificar a Deus sem que eu esteja pautado, eu preciso estar pautado naquilo que Ele me apresenta como o meu manual. Eu lembro de uma vez que o Carlos, em uma das mensagens que ele compartilhou aqui, ele falou que uma das primeiras coisas que ele teve que fazer lá na época de piloto, deram lá um calhamaço para ele e aquilo passou a se tornar quase que parte do corpo dele.
Então era tudo que ele precisava saber sobre a instrumentação do aparelho, no caso do avião que ele ia pilotar. Agora, imagina, quem é que gosta de ler manual? Compra alguma coisa e primeira coisa que ele faz, senta na poltrona do papai e lê o manual. Quem gosta disso? Acho que a maioria de nós pula essa etapa, não é? Quando está dando errado, pega o manual, exatamente. Foi até o que o Carlos falou, ele não podia fazer aquilo durante o voo, já está dando errado. Ou seja, o avião vai cair. Então, agora pensa na Bíblia como sendo o nosso manual. O nosso manual. Não dá para a gente viver de uma forma que faça Deus ser glorificado, que exalte o nome de Deus, sem que a gente ignore o manual. Não tem como. Ou seja, você tem algo útil na sua mão, não deixe para recorrer ao que é útil, quando as coisas estiverem dando errado. Agora eu vou ver o que Deus está dizendo sobre isso. Era antes. Não que você não possa corrigir a rota, mas assim, não ignore o fato de ter em suas mãos o manual que pode salvar a sua vida, que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua vida, que pode mudar a vida de outro. Isso, uma vez que você maneja bem a palavra, levar isso para outro também, ser um instrumento, mostrar o quão útil aquilo é para você, você apresentar essa utilidade para outras pessoas também. Imagina, você, e infelizmente, é o que muitos dos teólogos vão dizer hoje, é que nós precisamos de uma nova reforma. Não porque a palavra hoje não é acessível, é porque ela é ignorada mesmo. Ela é utilizada não para a glória de Deus, e tem colocado muita gente que fala em nome de Deus em perigo. Nós, estudando Romanos na quinta-feira, chegamos à seguinte conclusão: nós somos salvos da ira de Deus. Então, tem muita gente que está com Bíblia debaixo do braço, mas que está sob a ira de Deus. Por quê? Porque a Bíblia tem sido, nesse caso, um instrumento de condenação para ela. Por quê? Ela está usando mal o texto. Ela está provocando e desonrando um Deus que inspirou o texto para que isso fosse usado para o nosso bem, para a nossa utilidade. E aí, é o que há de se lamentar. Como é triste ver e perceber um Brasil que caminha para se tornar hegemonicamente evangélico, se movendo por meio de falsos ensinos, ideias triunfalistas, pregações com ênfase no dinheiro, questões materialistas, enquanto a principal mensagem é deixada de lado, a saber, Jesus Cristo e esse crucificado. Essa mensagem que tem sido pregada com citações do texto bíblico tem feito mal a muita gente, e elas nem se deram conta ainda, mas essa conta vai chegar, porque ela não tem sido usada, a palavra de Deus, em muitos contextos, para aquilo que ela foi pensada, planejada. Olha o que o texto diz: ela é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então, como nós podemos organizar a nossa vida? Como nós podemos desfazer a bagunça que muitas vezes nós mesmos é quem provocamos? É nos voltando para a palavra, é redescobrindo o valor de estar diante da palavra. Por quê, gente? Por que isso é necessário? Verso 17 vai dizer: porque é a palavra, além de ser inspirada, além de ser útil, diz o texto,
Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Que boa obra é essa? As obras que Ele preparou para que eu e você pudéssemos ministrar aos outros. É por meio da palavra que nós vamos chegar à conclusão de que não somos parecidos com Jesus, mas também que devemos nos parecer com Jesus, quais são os caminhos para se parecer com Jesus, qual é o modelo, quais são os gestos, quais são os atos, quais são as falas que estão balizadas pela pessoa de Jesus para que a gente possa reproduzir isso na vida. Essa palavra que é inspirada, urgente e necessária para as nossas vidas, é ela também poder para transformar o que nela crê. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E de novo, como é triste ver o povo de Deus desinformado a respeito da vontade de Deus, deixando pastores guiarem suas vidas, quer dizer, falsos pastores, fossem estes ainda pastores sérios, homens de Deus, ok, tá no esforço, está valendo, mas deixando as suas vidas serem guiadas e controladas, muitas vezes pela culpa, pelo medo de ir para o inferno, mas não é porque ela ama a Deus, ela tem medo de ir para o inferno, ela é controlada, e muito parecido com o que acontecia na época de Lutero. Era o controle, o domínio da religião. Por isso que a gente precisa conhecer o Evangelho, gente. O Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia me ensina que é por meio da palavra que Deus usa essa palavra, é através da palavra, a mensagem que ela tem, ela prepara o seu povo para toda boa obra. E uma obra transformadora. Então, a Bíblia tem um papel fundamental para a nossa saúde espiritual. Dani, mas você está falando que é óbvio. Eu sei que é óbvio. Eu sei que é óbvio. Mas a gente nem sempre lida com isso, com essa questão, não está tão óbvia para muita gente. Não é sem razão que eu convido todo domingo a igreja a participar dos nossos encontros às quintas. Porque não tem, por exemplo, nós não temos uma escola bíblica dominical, mas nós temos uma escola bíblica às quintas. Então é ali que nós vamos aprender a palavra de Deus. É ali que nós vamos tirar nossas dúvidas. É ali que nós vamos, talvez até ter outras questões, mas é diante da palavra que nós vamos sanar as nossas questões, que nós vamos tratar das nossas questões. Essa palavra que transforma, abre os olhos, desfaz as confusões das nossas mentes, torna o nosso coração sensível. Nosso coração, quando transformado, deixa de ser petrificado, se torna sensível, a semente do Evangelho é ali plantada, e os frutos vão acontecer, se brota algo, se cresce algo, se produzem frutos. Então, é essa palavra que vai capacitar você a fazer o que é bom para a glória de Deus. É ela que vai te capacitar a fazer a obra de Deus. Agora eu preciso fazer uma pergunta bem séria para você. Quantos aqui desejam ouvir Deus falando claramente com você? Quantos? Né? Quantos aqui nunca ouviram Deus falar? Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. A vontade dele está ali. Gente, eu estou falando coisa óbvia. É óbvia. Mas nós precisamos disso.
Leia a Bíblia em voz alta. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. Eu preciso disso para eu saber o que é verdadeiro. Eu preciso disso para andar não errante. Eu preciso disso para ver minha vida transformada. Eu preciso disso para aprender a servir a igreja. Eu preciso disso para ser um cidadão do reino de Deus, levando os valores do reino de Deus onde quer que eu coloque o meu pé nesse mundo caído, nessa sociedade que não é nada justa. Eu preciso disso para que, através da minha vida, por meio da minha vida, as pessoas conheçam a obra redentora e salvífica de Jesus, que um dia morreu na cruz no meu lugar. Eu preciso disso. Leia em voz alta. Leia em voz alta, porque essa palavra inspirada, ao mesmo tempo que ela vai te esmurrar, sabe? Vai ser um soco com graça. Ela vai te transformar. Ao mesmo tempo que talvez ela possa te ferir, é ela também que vai curar. Leia a Bíblia. Não estou ouvindo Deus falar. Leia em voz alta. Agora, o que não pode é você, diante da oportunidade de liberdade que tem, relativizar o texto inspirado, útil, necessário e que transforma a vida. Aí, como disse Spurgeon, né, para se referir à negligência de alguns em sua época, em relação à Bíblia, ele vai dizer o seguinte: olha, a Bíblia de vocês tem tanto pó sobre ela, que com o seu próprio dedo, você pode escrever a sua condenação. Sabe? Então, alguém tem dúvida de que precisa? Alguém tem dúvida de que a Bíblia é necessária? Todo mundo vai chegar aqui à conclusão que é necessária. Mas entre a conclusão da teoria e da prática, em fazer valer o que está escrito, nós precisamos ter senso de humildade, espírito de humildade e dizer: Senhor, os dias são maus. Há tanto vento de doutrina e eu preciso ser assertivo. Eu preciso pisar com segurança. Me ajuda. Se volte para a Escritura, que é inspirada por Deus. Útil para ensinar o que é verdadeiro, para fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, também para corrigir quando erramos e nos ensinar a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, qual é a minha recomendação, aproveitando o princípio de somente a Escritura da Reforma Protestante? Leia a Bíblia, porque a Bíblia nos mostra o que Deus pensa, nos fala da vontade de Deus. Nesse mundo tão cheio de incertezas, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque ela é inspirada, é útil e transformadora, e dela a sua saúde espiritual depende. Amém? Que você possa pensar a respeito disso, e se é o seu caso, não negligencie aquilo que é santo. Não coloque de lado aquilo que precisa estar no centro da sua vida. Porque talvez parte daquilo que você tem, daquilo que você vem experimentando, daquilo que você encontra como incoerência, como dificuldade, seja simplesmente resultado da sua ignorância quanto à Escritura. Então, que Deus nos abençoe e nos faça voltar nossos olhos para essa palavra que é tão útil, que é para o nosso bem e para a glória dele. Amém?